A graça e a paz a todos. Estamos aqui novamente com a nossa lição online. 3 de janeiro, pastor. Ó, ano novo, vida nova, como dizem o pessoal. Conosco hoje está o pastor Edeus, contribuindo com as nossas lições. Pastor? Graça e paz, Suzana, graça e paz, irmãos, né? Ano novo já, né? Dia 3 de janeiro, mas né, continuamos ainda no mesmo livro, que é um livro ainda vai um pouco ainda em 2021, mas é tempo de continuar aprendendo, né? Creio Sim. que 2021 vai ser um ano bom para nós já estamos embalados, estudando o tempo aí, né? E dando a sequência no livro, né? Leiam lá e tirem um bom proveito da lição. Isso, né? Aprendemos muito no ano anterior e vamos aprender muito mais esse ano para a glória de Deus. O nosso textuário está na página 40, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Pastora Deus, na lição anterior, nós falamos ali dos conceitos, né? Falamos que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, né? E dá graça ao humilde. O senhor tem visto, pastor, muitos crentes abençoados por ter obedecido e se sujeitado? Sim, tem pessoas que se sujeitam. Cada um é cada um, né? Não dá para discutir, né? Eu diria o ditado, e cada cabeça uma sentença, né? Mas tem gente que é mais rápido, outros demoram, outros a gente vê as dificuldades que eles atravessam sem abandonar Deus, né? Outros por qualquer motivo simples já querem desistir. Mas tenho visto já pessoas sendo abençoadas e as pessoas têm o grande aprendizado, o ensinamento errado deste tempo da teologia da prosperidade, que bênção é só sinônimo de riqueza, Né? prosperidade, a pessoa se dá bem. Não, a gente vê pessoas maduras, equilibradas, saber lidar com problemas reais, difíceis, não problemas inventados por eles mesmos. Isso a gente vê que as pessoas estão crescendo, pessoas estão sendo abençoadas, né? E a bênção de Deus que enriquece, e ela não vem seguida de dor alguma. Então a gente vê realmente a bênção é a vida da pessoa, não o que ela tem. E percebemos, né, pastor, que o crente cresce, né, o cristão cresce quando ele está sob autoridade espiritual. É um tema que falamos muito, né, aqui na nossa igreja. Quando estamos sob autoridade espiritual, né, nos sujeitamos aos nossos pastores, aos nossos líderes, é que crescemos diante de Deus. É o princípio que Jesus Cristo fala, né? Que às vezes eu falo para as pessoas. Às vezes as pessoas querem tomar muita responsabilidade para ela. Eu falei, não, não é assim. No discipulado eu sempre falava assim, ó, tem quem vai assumir Sim, uma responsabilidade espiritual. É lógico, a pessoa também não. Eu estou dizendo assim, de estar facilitando a vida espiritual para ela, né? Jesus Cristo já diz, né? Porque muitos de vós querem ser mestres, sabendo que uhum, haverá maior condenação. sim, E as pessoas às vezes querem assumir, né? Quer tirar da mão do pastor, né, aquela autoridade espiritual, quer recair sobre ela. É um erro muito grave que as pessoas sim, cometem nisso, verdade. porque vai chegar um determinado momento que vai recair sobre ela. Aí talvez vai ser meio um pouco pesado, vai ser puxado, aí muitos acabam não conseguindo. Verdade, pastor. Dando sequência à lição, no tópico 6, na página 140, devemos nos relacionar bem com aqueles que exercem autoridade sobre nós. Submissão e cooperação são fatores chaves para o sucesso do seu ministério. Talento e habilidade sem uma atitude correta causa mais problemas do que benefícios. Pastor João, Pastor Adelso, nós estamos fazendo a leitura, né, diária. E tempos atrás nós lemos Atos. E é interessante que no livro de Atos, né, fala assim, que alguns da igreja se levantaram sem autorização e foram até os gentios e impuseram a circuncisão, ou seja, né, a salvação pela graça por Cristo Jesus, e eles quiseram colocar, como diz, um plus a mais. E é interessante que o texto fala assim, que eles foram sem autorização. Né? Ou seja, aí fala assim, aí quando eles
recebem a carta ali da igreja de Jerusalém, e eles falam, né, que essas pessoas foram até lá para tumultuar, para transtornar a alma daquelas pessoas. Ou seja, eram judeus convertidos ao cristianismo que se levantaram sem autorização, né, e tumultuaram, né, os gentios ali que tinham recebido a salvação pela graça de Cristo. Mais problemas do que benefícios. Não adianta, é aquilo que a gente já fala tantas vezes, não adianta só conhecimento, capacidade, se não tiver uma direção. Né? E cremos, né, eu falo pela nossa igreja, né, eu acredito, até porque se eu não acreditasse, não estaria fazendo parte desse ministério, cooperando com esse ministério, de que é o Espírito Santo quem está conduzindo. Né? Eu costumo falar sempre também, da nossa parte, da parte humana, pode haver tomar decisões talvez não tão acertadas, erros, enfim, pode acontecer. Mas, no geral, vai bem, no geral, está. E chega, às vezes, pessoas, e eu até falo, talvez tem pessoas com mais capacidade do que eu na própria igreja, mas, às vezes, não quer fazer do jeito dela. Aí não dá, Sim. se não passar pela direção, digamos assim, ao controle, não controle, sim, queria usar a direção mesmo do ministério que está acontecendo no momento, não vai dar certo, porque toda autoridade é otorgada por Deus. Sim. Se acreditamos que hoje o pastor João, o presidente da igreja, tem tomado as decisões, aí conversa comigo, sempre está conversando, tomando as decisões, eu acredito que é a direção do Espírito Santo. Então, Sim. quando a pessoa resolve querer fazer por conta dela, sem estar debaixo dessa autoridade, ele não está se rebelando ou desobedecendo a ordem em si da igreja, mas do próprio Jesus Cristo. E aí não dá certo. Tudo que é contrário, né? Aí eu gosto de voltar sempre, né? Uma das pessoas que eu conversava muito isso convita, né, nos discipulados, volta muito lá do pecado original, o pecado de Lúcifer da rebeldia. Né? Então Deus, né, jamais vai gostar disso, porque foi o primeiro pecado onde Sim. se iniciou ali. Então, contrário à direção dele, que ele estava determinado naquele tempo. Não, e um exemplo contrário a isso, no mesmo livro de Atos, né, fala de Paulo, Silas e Timóteo. Paulo, né, vamos dizer assim, né, um cara, né, com habilidade extrema, né, como diz, conhecedor da lei, respeitado. No texto fala que onde eles passavam de cidade em cidade, eles transmitiam o que receberam da igreja de Jerusalém, dos apóstolos e dos presbíteros. E as igrejas iam sendo acrescentadas dia após dia, eram edificadas. Ou seja, Paulo estava sujeito, né, à igreja de Jerusalém, transmitindo o que ele recebeu de lá. Sujeito à autoridade. Ele... E o tempo todo, né? Quando chega lá em Gálatas, ele vai falar, né? E é antes mesmo, em Coríntios, ele fala que é o menor de todos, mas não menos importante do que ele anunciava. E havia discórdia até entre eles, né? Sim. Separa com Barnabé, outro, Sim. né, vai, às vezes ele, né, repreendeu Pedro publicamente, por Pedro às vezes está um pouco dissimulado. Você vê Pedro, né? Pregando, e às vezes a gente olha assim, então por que eu também, às vezes, não dou umas deslizadas aqui e ali, mas, lembrando sempre que a gente tem que manter o foco, a direção a ser seguida. Né? Paulo, ali, em nenhum momento, estava falando que eles estavam rebeldes ao mandamento de Jesus Cristo, de tudo. Aí, um determinado ponto, eles estavam discordando. Né? Agora, tem pessoas que querem mudar completamente, quer colocar, digamos, como eu diria Paulo, outra doutrina que não seja de Jesus Cristo. Aí é grave. Agora, um desentendimento aqui ou ali, ou discordância, melhor dizendo, em determinados pontos vai haver sempre, porque somos seres humanos e cada um pensa de um jeito, mas a rebeldia, isso aí que está, a insubmissão é quanto ao Evangelho, quanto às diretrizes centrais do Evangelho. Pastor, bem colocado, verdade. No próximo tópico, tópico 7 da página 141, existem pessoas nascendo no corpo de Cristo o tempo todo, que ainda não sabem como respeitar seus líderes espirituais da maneira correta. Como ministros de socorros, devemos ser exemplos para eles seguirem. Pastor Edelso, olha a responsabilidade colocada sobre os líderes.
Eu lembro do pastor João contar que muitas vezes ele, vamos dizer assim, ele deduzia que na casa estavam falando mal do pastor pelo comportamento dos filhos, né? A forma que os filhos reagiam. Agora imagine essa ilustração vindo da liderança. Aqui no texto está falando que nós devemos ser exemplos, né? Existem pessoas nascendo no corpo de Cristo o tempo todo. Olha a nossa igreja, pastor Adelso. Quantas pessoas foram acrescentadas aqui nos últimos 2 anos? Né? Então, é fundamental o exemplo da liderança, honrar seus pastores, honrar o corpo de Cristo através do seu exemplo. É aquilo que nós chamamos de dar um bom testemunho. E o bom testemunho, dar o exemplo, ele fala mais do que as palavras. Sim. Tenho dito né, e tenho visto, mesmo antes de Jesus me chamar, antes de, digamos assim, no popular, de se converter, vi pessoas com grande capacidade, inteligentes, tinham estudado, fez teologia, mas a vida não era voltada para isso, não deu certo, porque eles não conseguiram dar esse testemunho, esse bom testemunho, esse exemplo. Aliás, foi um péssimo testemunho, um péssimo exemplo, né, quanto ao evangelho que nós vimos aí constantemente, de líderes, de liderados, né, dando esse péssimo testemunho. Que é coisa pior, né, para as pessoas é falar assim, passei crente, igual o fulano lá da sua igreja, né? Eu prefiro não ser. Né? Isso eu já ouvi isso desde de criança, quando nem imaginava que um dia eu seria crente, já ouvi as pessoas, passei crente igual o fulano, prefiro não ser. Ou seja, isso é muito grave, né? Isso Sim. mancha, isso machuca, né? Como nós vimos acho que nas 2 lições anteriores, machuca a igreja do Senhor, porque vai causar uma ferida ali, alguém vai ficar magoado, não diria magoado, mas vai sentir dentro dela aquilo que as pessoas falam, né? Mas lógico que não vai dar conta de vencer a igreja do Senhor, mas atrapalha. Atrapalha. Então, nós somos esses. Nós que temos um certo conhecimento, temos que viver este exemplo. E as pessoas, e não se enganem, da mesma forma que os filhos, né, como foi citado aí, vê o exemplo dos pais, o comportamento deles de igreja, né, as pessoas lá fora estão nos olhando. Sim. Se lá todo mundo erra, é normal. Né? Lá, o mundão, todo mundo lá, é normal. Se um crente erra, é crente. Se um pastor erra, aí a coisa desanda mais. Sim. Porque eles não querem viver da forma correta, mas sabem a forma correta. E sabe que a responsabilidade de um crente e de um pastor é maior ainda em dar esse exemplo. Porque o exemplo vai falar mais do que as palavras. O senhor me fez lembrar de um texto que o apóstolo Paulo fala ali para Tito, né? Que ele fala assim, que o Tito ele tem que dar o exemplo para a igreja e ele tem que viver, traduzindo, ele tem que viver o que prega, né? Tem que haver coerência entre o que ele está falando e como ele está vivendo. Aliás, né, é o que eu costumo pensar quando eu comecei a imaginar da hipocrisia dos fariseus lá, do sacerdote da época, é justamente nisso com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo tem uma pessoa que falou e viveu o que falava, o que ele pregava. Sim. Foi Jesus Cristo, né? Sim. O único que conseguiu, foi Sim. perfeito em tudo. Então, mas nós devemos tentar o máximo. Por isso que eu falo hoje, né? Quando tem uma pessoa tentando fazer da forma correta, querendo ser na raiz da palavra, embora não vai conseguir ser santo, aí é a mais apedrejada, é a Sim. mais julgada. Mas fulano quer ser melhor do que os outros. Não, infelizmente acontece isso. Cada um deveria querer ser melhor mesmo, nesse sentido, de querer ser santo, puro mesmo, sabendo que não vai conseguir, mas pelo menos tentasse. E as pessoas já vão pelo extremo, né? Não faz e ainda quer acusar quem está no mínimo tentando. Né, pastor? Temos que honrar o nosso Salvador, né? No nosso dia a dia, com o nosso testemunho. Né? E só mais porque como existem pessoas nascendo todos os dias Sim. no corpo de Cristo, são pessoas que estão vindo. Agora, nós que estamos aqui, que acreditamos, já nascemos há um certo tempo, se nós não dermos um apoio, uma boa vinda até ele, se mostrando o que é, ele não vai conseguir. Verdade. No tópico 8, na página 142,
Devemos mostrar submissão àqueles para quem trabalhamos e precisamos ter em mente o trabalho em equipe com quem trabalhamos. O nós é mais importante que o eu. É essencial respeitar e honrar nossos irmãos e membros de equipe. Pastor Edelson, esse tópico foi o que mais, vamos dizer assim, o que mais deu, falando bem simples, o que mais fritou a minha mente. Por quê? Quando nós lemos ali, né, na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala o quê, né? Ele fala assim que ele não procura, não busca o bem dele, mas ele busca o bem do próximo, né? Do outro. Chega um ponto lá que ele fala assim: se o fato de eu comer carne escandaliza o meu irmão, que é mais, vamos dizer assim, mais fraco na sua consciência, então eu não comerei mais carne. Como é difícil para nós abrir mão de nós mesmos em prol dos nossos irmãos. Agora imagina, pastor, a bênção que seria se todos fizéssemos dessa forma, né? Eu abro mão de mim em prol dos meus irmãos, os meus irmãos abrem mão em prol de mim. Seríamos abençoados mutuamente. Não é fácil, né? Como nós estamos falando, estamos lidando ali com o nosso ego, né? Com o nosso euzinho, o nosso serzinho aqui, que quer ser bajulado, quer ser bem tratado. Como é que o senhor falou na outra lição? O príncipe, né? É. Os príncipes que Príncipe, habitam as em nós, princesas, né? E as princesas que habitam em nós. Mas o apóstolo Paulo deixa o exemplo ali. E o exemplo máximo, né? Ali do que o nós é mais importante do que o eu. Cristo, né? Se esvaziou. Né, o exemplo máximo ali para nós, ele se esvaziou dele mesmo, ele não quis, né, ser, né, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Ah, pastor, tem que ser uma oração diária. Na prática, hoje as pessoas não querem considerar os outros, nem a pessoa em si, nem a opinião, o que eles vão ver nela. A maioria vai falar assim, que importa das pessoas, né? Mas se esquecem que nós vivemos em um mundo, né, como diria o próprio Jesus Cristo e Paulo, nós devemos viver, né, como nós, sei tudo para o crescimento dos outros. É lógico que chega um determinado momento, aqueles que não querem, nós acabamos num processo natural, se torna seletivo, mas ainda assim nessa seletividade, acreditamos dentro da igreja, nós vamos ter que considerar as outras pessoas, né? O que elas pensam, o que elas precisam, o que eu devo fazer para o crescimento dela, né? Não é fácil, né? Não é fácil de forma nenhuma, mas o exemplo que você citou de Paulo, deixar de comer isso ou comer aquilo, ou ser de outro jeito, né? Vai ser necessário. Aquilo que a gente vê alguns missionários e transculturais, você chega em outro país, uma cultura, é uma ofensa, às vezes, você não comer determinada comida. Sim, verdade. Às vezes a pessoa tem que adoece, né, o estômago não aceita, mas é necessário ela fazer aquilo para ganhar as pessoas. Às vezes as pessoas pensam, mas ela deve entender. Não é assim. Primeiro, a pessoa precisa de adquirir confiança em mim, para aí eu tentar falar alguma coisa, para eu mostrar para ela. Quando a gente lê alguns livros de exemplo de pessoas, grandes missionários, eles vão citar sempre isso. Primeiro eles chegam lá, mostram que merecem uma certa confiança, para depois isso, às vezes, leva tempo, né? E a gente, na ilusão, eu quero chegar lá e falar para a pessoa, ela já aceitou pronto, Jesus, né? E pronto, com meia dúzia de palavras, está tudo resolvido. E não é bem assim, né? Vai viver. Basta a gente ler a Bíblia, né? Ver a partir de Atos dos Apóstolos aí, o Novo Testamento todo aí, vai aprender rapidamente que é assim. Aprender, sim, deveria aprender, né? Que muita gente não aprende, mas verdade. Deveria aprender com a atitude das pessoas que levam até Jesus Cristo. Aí temos que ter em mente, né, o que o apóstolo Paulo falou. Como eu poderia fazer pecar o meu irmão por quem Cristo Jesus morreu? Às vezes eu penso que Cristo morreu só por mim, né, pastor? Não, ou eu quero estar no lugar
acima de Jesus Cristo. Né? Se o próprio Jesus Cristo se esvaziou, e olha que ele se Sim. esvaziou, né? Oh. Deixou o seu trono de glória e veio aqui para um Sim. determinado momento para viver, para morrer no nosso lugar. O próprio Paulo, né? Um cara estudado, inteligentíssimo, rico. Abriu mão tudo, de tudo, abriu né, pastor? tudo e morreu e apanhou e Sim. tanta peripécia, assim, né? Usando popular, Verdade. para entregar, para levar o evangelho para as pessoas, e eu não posso ser contrariado em momento algum. Verdade, Não posso ser pastor. contrariado, se não for do meu jeito, nada Né? feito. Não serve. Né? Aí onde eu muitas vezes tenho falado nos sermões aí, então eu sou melhor do que Jesus, sou melhor do que Paulo e os demais aí, né, tantos apóstolos aí que morreram pelo evangelho. Verdade, pastor. No próximo tópico, na página 143, tópico 9. Ministério não foi criado para ser uma extensão do ego de ninguém, mas para ser uma expressão de amor, né, do amor de Deus. Precisamos enxergar o todo. Devemos almejar o sucesso de todos os departamentos da Igreja de Cristo. Dando continuidade ao que a gente estava falando, né, pastor? O nós é mais importante do que o eu. Quando fala ali, né, que o ministério não foi criado para ser extensão do ego de ninguém, né? Eu tenho que amar a igreja, eu tenho que amar o corpo de Cristo, porque eu faço parte desse corpo. Como o corpo vai caminhar se uma perna está travada? Ou um braço? O que que resolve? Vamos falar aqui, né, de uma forma prática. O que que adianta a sala de adultos estar sobressaindo, né, sendo exaltada, mas a sala, por exemplo, de crianças ou de jovens ou adolescentes está ali parada? Né? O reino de Deus não avança dessa forma. O corpo ele precisa andar junto, ajustado. Né? Então, quando falo que o ministério não foi criado para ser, né, extensão do ego, eu tenho que olhar como corpo, né? Não como um único membro ali para ser assistido, mas como corpo de Cristo. Infelizmente, tem muitos líderes de departamentos, né, de ministérios, como a gente chama, aqui da nossa igreja, que tem dificuldade de ver o sucesso do outro e mais dificuldade de contribuir para o sucesso do outro. Isso é sério, pastor. É sério, é grave, é porque a pessoa ainda não ama Jesus Cristo, não ama seus liderados como deveria. Ou seja, se o meu ministério, meu departamento não está tendo êxito, né, os outros também não podem. É aquela velha coisa, eles preferem ver o outro não dando certo do que o meu crescer. Infelizmente, acontece, pessoas que chegam a torcer contra, né, quando chega perto do final do ano, que tem aquelas premiações, tem gente que fica lá, não, mas eu que mereço ganhar, e fulano não pode. Eu nunca tive crise com isso. Né? Lógico, se eu for escolhido, se eu ganhar, eu vou achar bom. Mas eu não tenho crise de mas ver. Vai se alegrar com o outro. Vou me alegrar. Não tem crise da sala de jovens, de adolescentes, de juniores, de criança for escolhido. Né? Como a sala que mais progrediu, vou bater palma. Vou ficar feliz que eles me sobressaíram. Né? Eu vou reconhecer. Né? Eu ainda falo, às vezes, quando o Cristiano, o Fábio, alguém prega aqui na igreja falando, não, pregou melhor do que o pastor Zé Delcio. Eu falei, que bom que tem pessoas, né, que está melhor do que eu para trazer uma palavra a Jesus. Eu vou ficar alegre. Né? Se depender só de mim, se depender só do pastor João. Né? Tem gente que fala assim, você nunca vai pregar com o pastor João. Eu falei, nem é o meu objetivo. O meu objetivo é ser melhor do que eu a cada dia, e eu tenho falado isso sempre. E fico muito alegre quando eu vejo as pessoas dando certo. Dou conta de reconhecer as pessoas que têm crescido. E, infelizmente, tem pessoas que não conseguem. Não conseguem olhar para o sucesso dos outros e aplaudir, e ir lá elogiar, falar muito bem, você fez um excelente trabalho. E muito menos a gente vê pessoas chegar e disponibilizar. Eu tenho essa ideia que pode contribuir, ou tem algum material, né, quando é presencial, eu tenho isso aqui. Pode ser útil para você? Para mim, já encerrou. Se não for útil, nós vamos ter que descartar, vai procurar outra coisa. Isso é o reino de Deus. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. As pessoas não entenderam. Acham que é o ego, é eu, em primeiro lugar, eu que devo sobressair. Não vou repassar determinada coisa para fulano, senão ele vai ficar melhor do que eu.
É uma visão micro, carnal e não compreendeu o propósito da obra, pastor. Eu diria pior ainda, quase demoníaca, né? Né? Vamos agravar a Sim, situação. As pessoas não consideram verdade, o mundo espiritual. Às vezes verdade. ela considera só isso aqui, ó. É muito territorial, mas a coisa é muito maior, né? Eu deixo de, como no tópico anterior, permitir que uma pessoa nasça para o corpo de Cristo de uma atitude minha. Ou, pelo menos, eu impeço, ou talvez eu vou atrasar esse nascimento, vou, né, deixar para depois. O que poderia acontecer agora de uma atitude minha como líder, como cooperador na obra de Jesus Cristo. Trabalhar como para o Senhor e não para homens, né, Sim, pastor? sempre. Dando continuidade, no próximo tópico, na página 144, tópico 10. Devemos cultivar um relacionamento sadio com os membros da igreja, tratando-os com amor, boa vontade, consideração e respeito, levando-os ao senso de descanso em sua presença, que é a verdadeira prática do amor. Quantas vezes nós temos sido pedras de tropeço em vez de fornecer, vamos dizer assim, dar esse senso de descanso ao nosso irmão. Aí nós falamos na lição passada e falamos aqui de novo, que tem que ter um caráter regenerado, transformado, porque somente pelo fruto do Espírito, pastor, é que conseguimos alcançar, o que é almejado ali, levar a igreja, o corpo de Cristo, ao senso de descanso. Isso é aquilo que está na Bíblia, né? No livro de Mateus tem certeza que tem, fazer para os outros tudo aquilo que eu gostaria que os outros fizessem para mim. Sim. Aliás, né, o segundo mandamento é resumido por Jesus Cristo: amai, né, ao próximo a você Como mesmo. a ti mesmo. Como a ti mesmo. Todos aqueles vai englobar não matar, não roubar, não adulterar, tudo que eu não queria que acontecesse comigo, então eu devo fazer para as pessoas. Eu quero ser elogiado, quero ser ajudado, então eu vou ajudar os outros, né? Eu vou fazer tudo aquilo, né? Gostaria que as pessoas me fizessem, então eu vou lá e faço, eu dou o exemplo primeiro. Aí sim, mas as pessoas não querem que as pessoas façam tudo o que eu quero, mas eu não vou fazer o que elas querem que eu faça por elas. É o egoísmo novamente. É interessante que nós podemos aprender com a história de Jó, pastor, né? Que quando Jó estava passando por tudo aquilo ali no final, aí Deus fala assim para os amigos, que Jó iria interceder por eles. Agora pensa, naquele contexto, quem é que precisava de oração? Quem que estava passando por tudo aquilo? Jó, Então, olhando pelo contexto de forma superficial, quem precisava de oração era Jó. Mas não, o que Deus falou? Que Jó é que iria interceder, pelos amigos deles e tal. E aí a Bíblia diz que Jó foi restaurado enquanto intercedia pelos amigos. Aí quando falam aqui, que devemos ter um relacionamento sadio, muitas vezes já aconteceu de eu vir para a igreja e com aquele sentimento assim, eu preciso de oração, eu preciso que orem por mim, eu preciso disso, daquilo. Aí chegava aqui, os pastores me chamavam para orar. E eu pensava, eu precisava de oração e eu vou orar pelos outros. Mas vamos dizer assim, era um efeito na alma, sem explicação. Quando nós nos colocamos ali em serviço, porque servimos em oração também, nós proporcionamos o descanso aos nossos irmãos. E somos descansados também através disso. Nós somos abençoados muito mais quando nós abençoamos as outras pessoas. Tem um texto, pastor, na Bíblia, sobre isso que o senhor acabou de falar, não é? Jesus falou sobre dar, que nós somos, vamos dizer assim, que é melhor o dar do que o receber, mais ou menos assim? Isso, como nós vamos abençoar as pessoas, nós somos abençoados. Aliás, o que Jesus Cristo fez, É o servo, o grande exemplo de lavar os pés. Sim. Ou seja, se tinha alguém que deveria, gosto de frisar isso sempre, deveria ter todas as honras, todas as pompas, era o próprio Jesus Cristo. Mas ele nos ensinou que deve ser servo. E ele fala que o servo não deve ser maior que o seu senhor. Se ele fez isso, quem somos nós para não fazermos? Para nós não imitar a atitude dele. Então, é no serviço, é considerando, é abençoando as pessoas, e não amaldiçoando.
é a lei da semeadura, né? Se você Sim, vai colher aquilo que sim. você plantou. Se você abençoa, e eu creio nisso, vai ser abençoado. Se você amaldiçoa, será amaldiçoado, né? Isso é a justiça divina. Verdade, pastor. E a verdadeira prática do amor cristão, né? Que é Sim. servir. Essa é a verdadeira prática do amor cristão, que foi o que o senhor colocou agora, foi o exemplo máximo que Cristo nos deixou, servir. O ministério dele nos mostrou o que é servir e a verdadeira prática do amor cristão. Bom, pastor, finalizamos a nossa lição, né? Foi muito bom, aprendemos bastante, consolidamos conhecimento. Como eu disse aqui, né? Desconstruímos e construímos. Pelo menos para mim, esse livro tem sido uma bênção. Tem trazido à minha consciência ali muitos pontos que eu não tinha ainda, vamos dizer assim, considerado de forma correta, séria. Eu espero que os irmãos também, né, estejam sendo edificados com as lições, com o livro e crescendo para a glória de Deus. E o que nós temos falado desde o início, os irmãos devem ter percebido, esse livro é livro de prática, de colocar em prática tudo aquilo que a pessoa tem, né, recebido de Deus. Não adianta, mais do que nunca, palavras não vai adiantar muita coisa, né? Então, são atitudes, atitudes Sim. para com o líder, atitude para com os irmãos, atitude para com Deus, principalmente. Então, é atitude, é a obra de Deus, né? Como diria, né, alguns congressos, em movimento. É você colocar Sim. em prática e ser realizada. De outra forma, não vai conseguir, não adianta. Ser um Timóteo na vida é isso, é ter atitude, positiva, proativa, de cooperação no reino de Deus. Sim. Quem não vai cooperar no reino de Deus vai cooperar para o rei de Satanás. Verdade, pastor. E é aquela dualidade sempre, é a bênção, a maldição, cooperar de um lado, cooperar do outro, para Jesus Cristo ou para o diabo, e é inegável isso. Não existe neutralidade no ministério, Não no existe. chamado, Então, né, pastor? você vai ser cooperador de um ou de outro. Verdade. Foi muito bom. A graça e a paz, pastora Delsa. A graça e a paz a todos. Graça e paz, Suzana, graça e paz, irmãos, né? Coloque o seu sim lá e aproveite bastante a lição.